Fala pessoal, esse é mais uma edição do Foco do Enem e nós vamos resolver mais uma questão de termodinâmica após a vinheta. Ok, essa questão vem trazendo uma situação diferente, porque está envolvendo aqui a quantidade de calor que é fornecida e recebida por um motor e a sua temperatura, a temperatura que é alcançada e a temperatura que é desperdiçada. Muito bem, acompanhe na tela. Pessoal, é importante lembrar da relação que existe entre a energia, a relação de trabalho que existe nesse conteúdo, da termodinâmica. Nós devemos lembrar que existe uma quantidade de energia que é fornecida, e a gente vai chamar isso de fonte quente, e o trabalho que é realizado quando essa energia é fornecida. Lembrando que nem toda a máquina, aliás, nunca uma máquina vai aproveitar toda a energia que é fornecida, porque parte vai ser perdida, vai ser desperdiçada, e a gente chama isso de fonte fria. Ok? Muito bem, então a relação que a gente tem de rendimento, ela vale 1 menos a razão entre a quantidade de energia que é de saída e a energia que é de entrada, a gente chama isso de fonte quente. Ok? Essa mesma relação ela pode ser estabelecida no contexto da temperatura, tá ok? O ciclo de Carnot, ele propõe o seguinte, que a quantidade de energia de saída, ela equivale à temperatura de saída. Então, nós temos essa relação. Então, nós sabemos que a razão da energia que é fornecida na saída, ela tem que ser dividida pela que foi estabelecida no início. Isso vale também para a temperatura. A temperatura também segue o mesmo princípio. Então, esse seria o ciclo de Carnot. Como essa relação aqui está estabelecida para o rendimento, quando a gente tem as energias, nós podemos também estabelecer em relação às temperaturas. Logo, da mesma forma que o rendimento ele é dado em função da quantidade de energia que é fornecida e é perdida, a gente pode estabelecer a relação do rendimento em função da temperatura. Então, será também o rendimento igual a 1 menos, e aí essa razão entre a temperatura que é perdida e a temperatura que é fornecida pela fonte quente. Ok? Por que a gente precisa dessa relação? Porque essa questão ela vai tratar do funcionamento de uma máquina em função da temperatura. Ele vai fornecer aqui as temperaturas, ok? Então vamos lá. Um motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot, beleza? A temperatura da fonte quente, então está mostrando aqui, que é de 400 Kelvin. Lembrando, pessoal, que a gente não trabalha esse tema com a temperatura em graus Celsius. A escala que é utilizada é a escala Kelvin, ok? Então, a temperatura da fonte quente é dada em Kelvin e vale aqui 400 Kelvin. E da fonte fria é de 300. Em cada ciclo, o motor recebe 600 calorias da fonte quente. Aí determine na letra A o rendimento desse motor e na letra B a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Então veja que aqui ele não fornece qual é a quantidade de calor, não fornece essas quantidades, fornece as temperaturas. Por isso que a gente vai tratar dessa questão em função da temperatura com aquela equação que foi mostrada. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, letra A, o rendimento do motor. Vamos tratar dessa letra A
que fala sobre o rendimento do motor, utilizando a equação que foi trabalhada no slide anterior, o rendimento então será 1 menos, e aí nós temos as duas temperaturas, a de saída e a temperatura da fonte quente. O rendimento então será 1 menos a temperatura que é desperdiçada da fonte fria, aqui é de 300. Então a gente coloca 300. A fonte quente é 400. Então 300 sobre 400. A gente elimina aqui os zeros. Fica 3 sobre 4. O rendimento será de 1 menos 3 sobre 4. 0,75. O rendimento então será de 0,25, e eu posso dizer, né, seria aqui um ou será de 25%. Ok? Muito bem. Agora a letra B diz que é para determinar a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Ok, vamos colocar dessa forma, que a fonte rejeitada, que é a da saída da fonte fria, ela está para a fonte quente, toda a energia que foi fornecida ao sistema. Ok, e aí a temperatura também, a gente dá o mesmo tratamento. Essa equação foi mostrada no slide anterior. Beleza. A energia, então, que é rejeitada. A energia que foi fornecida, nós temos, porque aqui a questão diz que em cada ciclo o motor recebe 600 calorias da fonte quente. Então, nós colocamos aqui os 600. E aqui as temperaturas, como já fizemos, 300 por 400, ok? Mais uma vez, eliminando aqui os zeros, nós temos QS sobre 600 igual a 3 sobre 4. Então, vamos fazer meios pelos extremos. QS vezes 4, temos 4 QS, que é a energia rejeitada, 600 vezes 3, nós temos aqui 1.800. Isolando aqui o QS, nós temos 1.800, consertar só um pouco aqui o zero, 1.800 sobre 4, logo esse QS vale 450 calorias. Beleza? Muito bem, essa é mais uma questão interessante. Trabalhar um pouco desse conceito, mas agora em função da temperatura. Nós vamos trabalhar outras questões também, mas questões tranquilas, né? Sempre ali uma proporção. E é isso, se liga aí no próximo vídeo e até a próxima.